Bem-vindos! Aqui é Dani Pasquim e hoje vocês vão me acompanhar fazendo essa make, inspirada no verão carioca pós-pandemia. E aí, vamos começar? A gente vai usar essa pasta chamada Clown Makeup. Dani, mas qual é a diferença de clown e de color make? É muito simples, Color Make é a marca e Clown é justamente essa pasta colorida. E Pancake é aquele pó compacto colorido, só que precisa passar água. Hoje eu vou aproveitar para falar um pouquinho mais para vocês sobre a organização das cores. Todo mundo já aprendeu na escolinha que o amarelo, o azul e o vermelho são as cores primárias. E elas dão origem a todas as outras cores que a gente pode misturar e criar. As secundárias são a junção de duas dessas cores. A gente tem o laranja, o verde e o roxo. Existem também as cores complementares, que são muito interessantes para a gente fazer contrastes harmônicos. São o amarelo com roxo, o azul com laranja e o verde com vermelho. O que eu levo muito em conta também para escolher as cores de todas as maquiagens que eu vou fazer são cores quentes e frias. As quentes são todos esses tons com vermelho, amarelo, laranja e as frias são azul, verde e lilás. Para a preparação da pele de hoje, eu comecei passando hidratante facial, depois corretivo e então uma base mais clara para iluminar alguns pontos do meu rosto. Eu comecei então só botando nesses pontos com um pincel e depois eu vim com uma esponjinha dando batidinhas de leve. A minha proposta para essa maquiagem artística foi trazer uma visão otimista do ano novo, um mundo pós-pandemia de corona, já vacinados e aglomerando sem problemas. Passei então um blush nas bochechas e no nariz. Com esse delineador preto, eu vou marcar onde eu vou fazer o meu delineado. Reparem que eu fiz essa linha acima da linha do meu côncavo, que é essa linha onde divide a nossa pálpebra móvel. E dessa forma, mesmo que eu esteja de olho aberto, vocês ainda assim vão conseguir ver o desenho que eu vou fazer aí em cima. A minha inspiração para esse delineado de hoje é nada mais nada menos que o calçadão de Copacabana, que foi construído em 1906, com 4 quilômetros de extensão. Acredita que as pedras foram importadas de Portugal? Logo depois descobriram jazidas dessas mesmas pedras pelo Brasil, e mesmo assim a gente chama até hoje de pedras portuguesas. Eu fiz 2 andares dessas ondas, igual do calçadão, e bem na pontinha eu puxei um bico. Eu fiz com um clown o preto e depois preenchi o clown branco no meio e ali embaixo, para deixar bem retinho, eu passei o cotonete embaixo e dei aquela puxadinha no final. Para dar uma realçada e deixar um acabamento mais bem feito, eu vim com aquela mesma base que eu já tinha usado e passei com um pincel na pálpebra abaixo do delineado. Por cima, eu selei com muito cuidado usando o pó translúcido. Uma outra opção para quem não tem pó translúcido, que é uma ótima substituição, é a maisena. Muito cuidado para não esfregar e pode colocar bastante sem pena. Fica assim muito branco na hora, mas ao longo do resto da maquiagem esse pó vai saindo sozinho e o desenho permanece lá perfeitinho. Eu preenchi de leve a minha sobrancelha com essa canetinha marrom, que é própria para isso. Por cima eu consegui manter ela penteada e no lugar certinho, usando um rímel incolor. Outro truque que, se vocês quiserem, eu posso ensinar em outro vídeo, é usando apenas uma barra de sabão de glicerina e uma escovinha dessas de rímel que você consegue em lojinhas de maquiagem. E finalmente a gente vai começar os desenhos que são inspirados na nossa famosa praia de Copacabana. Então eu comecei fazendo os coqueiros com a visão de cima. Eu ia fazer toda a maquiagem com todas as ideias com a visão bem de cima,
Mas depois eu percebi que tinha muita coisa, que ia ficar muito difícil. Então eu botei umas coisinhas mais de ladinho, outras de cima, mais na diagonal e ficou um estilo. Agora eu vou fazer a areia. Nessa parte onde normalmente tem sardinha, foi onde eu fiz uma areia usando a esponjinha com laranja, amarelo, branco e marrom. Antes de começar todos esses desenhos, eu fiz uma lista enorme com várias referências sobre a praia de Copacabana. Eu não consegui fazer todas as ideias, mas eu fiz várias, então eu vou mostrando aqui várias. E as ideias que ficaram de fora, algumas eu vou falar mais pra frente do vídeo e outras que eu tenha esquecido, vocês podem me falar aqui nos comentários também. Nesse momento do vídeo, vocês estão vendo como eu fiz a primeira barraquinha, o primeiro guarda-sol da praia. Eu fiz aquele clássico, né? Que são várias cores, as cores do arco-íris. Tá, não tá exatamente na ordem das cores do arco-íris. Esse tá bem visto de cima, tá vendo? Eu fui desenhando com um pincel fininho e reforçando. Depois eu passei um marronzinho do lado, ó, para fazer um sombreado, ficou parecendo mais um guarda-sol. Eu adicionei outras barracas e eu comecei fazendo os objetos inanimados, para depois sim ir preenchendo com as pessoas ou até animais. E daí eu consegui ter uma visão melhor para deixar equilibrada essa pintura de aglomeração. É uma pena a câmera não captar o tanto de detalhes que eu estava tão preocupada em fazer de início, mas depois eu percebi que realmente na câmera não ia dar para ver aquilo tudo e fui abrindo um pouquinho de mão de algumas coisas. Eu caprichei ali colocando no pé do pau da barraca um pouquinho de areia e depois ainda fiz os tracinhos ali de cima com um palito. Qualquer palito serve, gente. Palito de dente, palito de churrasco, palito desses de fazer a unha, que foi o que eu usei. Não precisa se preocupar exatamente no ângulo e no tamanho certinho das barraquinhas, porque na praia, gente, vocês vão ver barracas de alguns tamanhos diferentes, de cores diferentes, em graus, posições, né, diferentes. Faz a sua pintura bem colorida, com capricho, que eu garanto que vai ficar muito legal. Fiz uma bike apoiada lá perto dos coqueiros. Eu usei azul marinho. Para escurecer as cores, é só colocar um pouquinho de preto, bota aos poucos, tá? Para não perder, né, a tinta, se errar. E para clarear é só botar um pouquinho de branco antes. Pintei aquela famosa canga de bandeira do Brasil e do outro lado fiz outra canga um pouco mais simples e já fiz também aquela cadeirinha de praia. Isso branco que eu tô pintando agora, que vocês estão vendo, vai ser um quiosque, mas não aqueles quiosques que ficam no calçadão, aqueles quiosques que ficam direto na areia, onde você consegue barraquinha, cadeira de praia, coco, cerveja. Essa barraca está representando então todas essas que têm nome próprio e que viram referência de ponto de encontro com os amigos. Lá na testa vai ficar o nosso helicóptero salva-vidas. Quando eu era criança, eu achava o máximo essas pessoas que ficavam na cestinha lá embaixo sendo puxadas por esse helicóptero vermelho, né? Um lindo passeio. Quem não queria fazer isso também? Às vezes a gente faz misturinhas de cores demais e acaba desperdiçando tinta. Então, quando é uma coisa bem pontual e uma cor que você acha que não vai usar muito, dá para fazer na própria pele. Ali na cestinha vocês viram que eu passei um pouquinho de preto, um pouquinho de branco e já criei o cinza. Já temos nosso primeiro humano. Agora, de um lado do rosto, passando pelo nariz e indo para o outro lado do rosto, eu criei as marcas de pegadas na areia. Do outro lado da testa, eu comecei a fazer um avião. Desses aviões que carregam e trazem mensagens.
Eu primeiramente ia fazer ele só de cinza, só que não deu muito contraste com a minha pele, que é muito clara. Então eu fiz um contornozinho de preto, coloquei uma iluminação branca e deu certo. A bandeira da parte de trás eu envolvi com um delineador preto e preenchi ela toda com um clown branco. A mensagem mesmo eu só vou escrever mais pra frente da maquiagem. Se você já foi pelo menos uma vez na praia de Copacabana, eu tenho certeza que você já sabe quem é essa figura aí. Sim, é o vendedor de mate e biscoito Globo. Desenhei ele bem clássico e inconfundível com essa roupinha laranja e aquele chapeuzinho laranja também. Nessa imagem vocês podem reparar numa moça se servindo de mate, sentada numa canga arredondada. Agora do outro lado, naquela canga rosinha, eu fiz uma mulher deitada de bruço, de biquíni amarelo e um black power bem lindo, lendo um livro. Bem próximo das cadeiras de praia de cor vinho, eu fiz um chinelo havaiana de cor verde. Pintei também um desses chuveirinhos que fica no meio da areia. Coloquei ali embaixo a mangueirinha e ao lado os registros. Completei essa imagem com um homem grisalho de sunga verde debaixo da água ligada. Em seguida, eu comecei desenhando uma dessas piscininhas infláveis de criança e uma criancinha ao lado, com boinhas nos braços, baldinho vermelho, pazinha na mão e bem perto dessa criança um castelo de areia. Para esse castelo, eu usei laranja e consegui um pouco de relevo fazendo uma iluminação com amarelo. Lá no alto, eu desenhei um canudo para representar uma bandeirinha. Voltei para a bochecha e fiz um homem segurando uma caixa de som e na outra mão uma latinha de cerveja. Eu desenhei bem próximo ao guarda-sol laranja e azul uma mulher grávida, loira, de biquíni azul e segurando um coco. Curiosidade rápida. Você sabia que a maior queima de fogos de Ano Novo do mundo é a de Copacabana? Bom, continuando. Ali em cima da sobrancelha, consegui desenhar uma bandeirinha de perigo, de quando o mar está muito agitado, você não pode entrar. Adicionei um cachorrinho de porte pequeno ali perto do meu nariz. E do outro lado, um mergulhador. No rosto, eu fiz o snorkel. É só fazer um tracinho na horizontal e um na vertical e uma voltinha chegando na boca. No pé, eu coloquei as nadadeiras. E repara que eu coloquei uma sunga laranja. E daí eu usei as cores complementares, né? No pé tá azul, logo do lado tá o laranja. E aí deixou mais vivo. Na lateral do meu nariz e perto daquelas marcas de pegada, eu fiz uma corredora. Eu coloquei o cabelo voando ao vento louro, coloquei uma viseira lilás, um top branco e um shortinho verde. Lá embaixo eu adicionei um casal. Eu coloquei um homem segurando uma caipirinha e a mulher ao lado passando protetor solar nele. É um casal meio gringo, ó. Coloquei uma sunguinha roxa chamativa, fiz ali o detalhe do umbigo, coloquei um boné preto. Você pode brincar com esses detalhes. Nela eu coloquei um biquíni, asa delta ainda,
azul marinho e um chapeuzão laranja. Um cabelo Chanel castanho e aí o protetor solar que ela vai estar passando com a outra mão. E vocês viram que eu usei cor complementar de novo? O biquíni é azul e o chapéu laranja. Então são cores que contrastam, mas que combinam. A gente ainda não finalizou, mas já tem muito desenho. Então eu já comecei a selar com um pincel bem fofinho e macio, passando pó translúcido. Em cima de uma sobrancelha, a gente vai desenhar surfistas e na outra, uma pessoa praticando SUP, stand-up paddle. Para quem não conhece pelo nome, são aquelas pranchas maiores e que a pessoa fica em pé ou sentada ou de joelho com um remo. Eu brinquei um pouco colocando o cabelo deles amarelo de parafina e ali no SUP eu coloquei uma menina de cabelo preto. Entre os coqueiros ficou um slackline vermelho e um homem brincando em cima dele. Logo do lado, uma moça sentada de perna cruzada, tirando uma selfie, usando um biquíni cortininha pretinho básico, uma Maria Chiquinha e um óculos de sol diferentão. Já fui selando com pó translúcido essas novas pinturas também, para não esquecer, e fiz mais algumas outras para finalizar. No nariz, fiz um grupo de 3 amigos jogando altinha. E agora, finalmente, a mensagem lá no avião, onde primeiro eu tirei um pouco do branco com um palito, para depois vir escrevendo Feliz Ano Novo. A gente não pode esquecer de selar, principalmente esses que têm muita pasta concentrada. A gente vai representar as águas da praia de Copacabana com o olho azul na pálpebra móvel, usando sombra mesmo, passando com pincel e um pouquinho ali embaixo. Já nos cílios eu usei clown branco para representar a espuma das ondas e ficou bem legal, é uma ótima dica para passar rímel de cor diferente, né? Nem todos pegam assim bem, são mais as cores claras e vivas. Na boca eu passei lip tint, depois um pouquinho de gloss e hora de soltar o cabelo. Eu tava o tempo todo com aquele coque já descabelada só para deixar umas ondinhas marcadas no cabelo para deixar meio praiano, sabe? Eu gosto muito de fazer isso. Você deixa em coque, prende assim por um tempão, por horas, e quando você soltar vai estar lindo, vai estar cheio de ondas. Não é para prender com ele molhado, senão vai ficar muito marcado. Usando em função de arco, né, para deixar o cabelo para trás e vocês verem todos esses desenhos, eu botei o óculos de sol. Todo aquele pó translúcido, alguns já tinham saído inteiros e os que ainda tinham um pouquinho, eu passei aquele mesmo pincel sem nada, bem fofinho, com muito cuidado para não tirar nada e só tirar o pó translúcido mesmo, que é bem levinho. Agora eu tô recapitulando para vocês, mostrando cada coisinha que vocês acompanharam fazendo e vou dar também algumas outras ideias que eu não desenhei aí. Você ainda pode adicionar aquelas esculturas de areia em que os caras fazem e os gringos pagam pra tirar foto. Você ainda pode colocar mais vendedores ambulantes como de óculos, aqueles de biquíni que ficam pendurados numa barraquinha, os vendedores de queijo coalho. Também pode colocar aqueles postes que tem várias bandeiras, vários países e times de futebol. O que não falta são referências de coisas que você já viu na praia de Copacabana, né? Então pode brincar bastante, coloca bastante cor, faz o seu jeitinho que vai ficar lindo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nostalgia toda e esperança de que esse ano os brasileiros vão ser vacinados e tudo vai voltar ao normal e muito mais incrível, que a gente vai dar muito valor. A gente já aguentou por muito tempo, agora tá na reta final, tá acabando, se segura, cuida de você, cuida dos outros, vamos ser responsáveis, não aglomerar, usar máscara e usar álcool. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, a hora é essa, toda quarta-feira, meio-dia, tem vídeo novo. Tchauzinho,
Feliz Ano Novo e até a próxima make!